O Grupo Gazeta de Comunicação dá continuidade à segunda rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Já passaram aqui pelo nosso estúdio os candidatos do Rede, Democratas e PR, Arthur Nogueira, Mauro Mendes e Wellington Fagundes, respectivamente. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a presença dos assessores de todos os candidatos. E hoje nós estamos recebendo aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o candidato à reeleição ao governo de Mato Grosso pelo PSDB, Pedro Taques. E a entrevista, como todas as outras, tem duração de 20 minutos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Lúcio. Um prazer estar aqui. Quero cumprimentar o Grupo Gazeta por mais esse exemplo de democracia. Estou à sua disposição e quero cumprimentar seu qualificado ou telespectador. Candidato, como ocorre aí em todas as eleições, o senhor é criticado pelos adversários, mas Pedro Taques faria uma autoavaliação do governo dele? Qual a nota que o senhor daria para o governo? Olha, quem tem que dar nota para o nosso governo é o eleitor no dia 7. Ele que vai dar esta nota. Agora, nós fizemos um governo de dificuldades. Nós passamos por um momento histórico no Brasil que nunca existiu em razão da crise econômica, crise política. Nós recebemos um governo com uma herança que foi mais do que maldita, uma herança de uma quadrilha que administrou o estado de Mato Grosso. Apesar de tudo isso, destas dificuldades que eu quero aqui reconhecer, nós caminhamos bastante em várias áreas. Por exemplo, na educação, segundo o Ministério da Educação, não segundo dados nossos, nós melhoramos muito os indicadores do IDEB. Nós temos 40 mil profissionais da educação. Estes 40 mil profissionais da educação, Lúcio, eles fizeram com que a educação de Mato Grosso melhorasse. Cabe ao governador dar condições para que isso ocorra. Estes 40 mil tiveram o pagamento de todo o RGA, aliás, como todos os 70 mil servidores, e também os aumentos reais lá da Lei 510, que, aliás, eu quero falar aos profissionais da educação que não mexo na Lei 510. Tivemos avanços. Falando em profissionais de educação e continuando na nota, candidato. Qual nota? Teria média para passar de ano? Não, ou seja, para conquistar um novo mandato? Senhores, quem vai dizer isso é o eleitor no dia da eleição. A eleição é avaliada por vários motivos. Nós avançamos na segurança pública. Veja que Cuiabá é a cidade capital do Brasil que mais diminuiu o número de crimes, segundo o Ministério da Justiça. Mas não foi só Cuiabá. Várzea Grande, Sinop, Rondonópolis também diminuíram crimes. Ainda existe crimes? Ainda existe. Eu quero aqui dizer que não acabamos com os crimes. Seria um idiota se dissesse isso. Mas melhoramos e muito os indicadores. Sabe por quê, Lúcio? Porque nós temos gestão competente na Secretaria de Segurança, aumentando o número de policiais, aumentando o número de viaturas, equipando a polícia. Um único exemplo pode demonstrar esta ação na segurança. O GEFRON, que fica na fronteira do Brasil com a Bolívia, eram 88 policiais sem equipamentos. Hoje são 151 policiais. Nós levamos o CIOPAER para Sorriso e lá diminuiu o número de crimes em 60%. A saúde, eu quero aqui dizer, a saúde precisa ser mais rápida. Eu reconheço isso, dificuldades na saúde, mas tivemos avanços. Das 529 UTIs, nós instalamos 204 UTIs. Quantas vidas foram salvas por 204 UTIs? Estamos construindo um novo pronto-socorro e hospital aqui em Cuiabá, que vai atender, dentre os pacientes, 40% dos pacientes do interior. O São Benedito é o estado de Mato Grosso, que em 2016, 2015, investiu no custeio do São Benedito. Candidato. O novo CRIDAC está aí, o prédio entregue e os equipamentos sendo montados. Pois não? Candidato, para um governador que tenta a reeleição, Sim. Os números de todas as pesquisas que estão sendo divulgadas não são muito bons para a candidatura do senhor. Quando o senhor não aparece em terceiro, está empatado em segundo com o Wellington Fagundes, distante quase 20 pontos do primeiro colocado, Mauro Mendes. Okay. Na avaliação do senhor, isso reflete a desaprovação? Isso daí significa, pode-se dizer ou se interpretar que o governo Pedro Taques foi reprovado? Não, nós precisamos aguardar o dia das eleições. Eu recebo as pesquisas com total respeito e humildade. Aliás, as pesquisas das duas eleições que eu disputei, neste momento, eu também não estava na frente, né? A pesquisa é muito importante, retrata aquele momento.
mas você pode ter certeza, Lúcio, nós estaremos no segundo turno e ganharemos estas eleições. As nossas sondagens são diferentes dessa, né? Um instituto aparece de uma forma, de outra, e nós precisamos aguardar o tempo da eleição. Eu tenho certeza, Lúcio, que muita gente quer que eu perca a eleição. Agora essa Não, sonda... me permita só terminar. Muita gente quer que eu perca a eleição. Quem, por exemplo, Não, bastante candidato? pessoas. Alguns políticos que nós cortamos o leitinho, que mamavam no Estado, estes querem que eu perca a eleição. Mas, pois não, desculpe, eu só pergunto. Antes de continuar, só perguntar sobre o leitinho. É o leitinho dos ex-aliados? Não estou falando de ex-aliados. Os ex-aliados nos deixaram porque entenderam que eu não privatizei o Nemate. Deveria privatizar o Nemate. Que eu não acabei mas não foi desses que o senhor cortou o leitinho? Não, senhores, eu não estou falando aqui especificamente de quem quer que seja. Agora estou falando dos ex-aliados. Queriam que eu privatizasse a Nemate, eu não privatizei. Queriam que eu acabasse com a Ideia, eu não acabei. Não queriam que eu desse os 40%, 49% de aumento real para os professores. E eu dei. E dizem que eu errei. Se isso é errar, eu quero continuar a errar. E mais um detalhe. Nós pagamos as progressões de regime para 42% de todos os servidores públicos do Estado de Mato Grosso. 42 mil servidores. Nós pagamos a progressão de carreira para esses 42 mil. O ex-prefeito de Cuiabá editou um decreto em 2016, cancelou progressão de carreira. Eu acredito na progressão de carreira. Candidato, por favor. Voltando lá às pesquisas. Tem um dado nas pesquisas que preocupa qualquer candidato que está disputando uma eleição, que é o índice de rejeição. O do governador Pedro Taques, pelas pesquisas que foram divulgadas, está acima dos 40%. É um número muito ruim, não é? Imaginem, a rejeição, ela é uma rejeição administrativa que o cidadão ainda está se apercebendo do que fizemos. Bolsonaro está no segundo turno com a rejeição maior que a minha, não é isso? A rejeição é importante no momento da eleição, mas nós estamos conseguindo mostrar ao cidadão o que fizemos. Isto é muito importante. Melhoramos a educação, melhoramos a segurança, temos avanços na saúde, mas eu reconheço, precisamos avançar mais na saúde pública do nosso Estado. Nós aumentamos o repasse para os municípios. Posso dar um único exemplo? O pronto-socorro de Várzea Grande, que atende 40% a 45% de pacientes do interior. Quando eu assumi, recebia R$160 mil por mês. Aí, 168. Aí nós aumentamos para 650. Hoje, 1.350.000. Ele só funciona porque o Estado investe no custeio do pronto-socorro de Várzea Grande. A UPA do IPASE, em Várzea Grande, ela só foi aberta porque o Estado, durante 6 meses, repassou R$650 mil. E hoje, R$350 mil. O São Benedito só funciona por causa do Estado. A UPA do Pascoal Ramos só funciona em razão do Estado. Me permita na infraestrutura. Na infraestrutura, estradas, nós tínhamos a pior malha rodoviária estadual do Brasil. Quem disse isso? Não fui eu, foi a Confederação Nacional dos Transportes. Hoje, nós temos uma das 5 melhores do Brasil. Agora, a nossa administração, notadamente, cuidou de pessoas. 25 mil famílias estão recebendo o cartão Pro Família. Estão fazendo cursos de formação, de qualificação, 70 mil cirurgias de catarata. Aí vieram 9, foram ao Ministério Público, nós já identificamos as 9. O Estado não pagou, conforme disse o Ministério Público na petição inicial. Para estas pessoas, para aquele cidadão como Dona Morena, lá de Chapada dos Guimarães, que está recebendo um trator e uma caixa d'água para mudar a vida na horta comunitária, que ela é uma das dirigentes. Para estas pessoas, Lúcio, é que nós administramos. Agora, é fato que não fizemos tudo. Por isso, eu quero pedir a sua reflexão. A seguinte reflexão: você, nos últimos 3 anos e 8 meses, você fez tudo o que desejou? O Grupo Gazeta não fez, o empresário A não fez, em razão da crise que nós passamos. Agora, a rejeição, candidato, não seria uma espécie de resposta àquilo que foi prometido e que não foi feito? Lúcio, imagine, eu prometi... O senhor fala em outras sondagens. Essas sondagens também serão divulgadas? O senhor disse que o senhor tem sondagens. Você conhece o dono do MT Dados?
Não, eu fiz uma pergunta, Não, o senhor disse que tem Não, sondagens. as sondagens não são registradas, eu não posso revelar o número, senão eu cometo crime eleitoral, né, Lúcio? Não é isso que você quer, impugnar minha candidatura, né? Mas os políticos... Você quer impugnar minha candidatura? Mas os políticos não gostam de divulgar as pesquisas? Não, senhores, para você precisa registrar a pesquisa. Essa não foi registrada, eu não posso aqui revelar dados sob pena de você me induzir a cometer crime eleitoral. Você não quer isso, você não quer me impugnar, ou quer me impugnar? Deixa, nós chegamos à eleição. Eu vou voltar à pergunta. A rejeição pode ser uma resposta àquilo que não foi feito? Existem vários tipos de rejeição. Uma delas é porque o cidadão ele pode ter frustrado as suas expectativas, como eu também. Quero aqui confessar a você, nós imaginávamos que faríamos mais. Agora, ninguém imaginaria que o Brasil passaria por esta crise econômica que passou. A União diminuiu repasses para Mato Grosso, isso é muito importante que seja dito, né? E é mais importante ainda dizer assim, administrar com dinheiro é muito fácil, Lúcio. Muito fácil, porque aí você constrói, você faz. Agora, administrar sem dinheiro, você precisa fazer escolhas. E cada escolha importa numa renúncia, não é isso? E aí você descontenta algumas pessoas. Eu quero voltar à rejeição, essa famosa rejeição, que parece o minhocão do Rio Cuiabá, não parece? As pessoas falam, mas e a comprovação disso? Vamos para frente. A rejeição, ela pode ser rejeição da pessoa que não vai com a minha cara. Você pode não ir com a minha cara, né? Mas você sabe que nós administramos o Estado com dificuldade. E por isso eu quero pedir esta sua reflexão, quero pedir o seu apoio, o seu voto para que nós possamos continuar a administrar o Mato Grosso. Sabe por quê? Porque agora nós temos a emenda constitucional do teto, nós estamos saindo da crise, já estamos para o lado de lá do Rio Cuiabá, já estamos vendo o Saram para o outro lado e por isso eu quero continuar. E na saúde é o seguinte, o que a gente observa aí, o senhor tem dito o seguinte, arrumando a casa, é um dos motes da campanha do senhor. Por gentileza. De outro lado, existem muitas dívidas. Da saúde? Dívidas com fornecedores. Eu vou falar sobre isso. Dívidas com poderes, o salário do funcionalismo não é pago mais no dia 30, sempre no dia 10. Não é contraditório essa questão? Não é contraditório. Eu quero dizer a vocês, nós economizamos R$1 bilhão. Recuperamos R$1 bilhão dos recursos da corrupção. R$1 bilhão. Vamos novamente falar sobre o salário. Nós passamos para o dia 10, porque é a data que o Estado tem o maior fluxo de caixa. Agora, nós pagamos todo a cada 30 dias. Enquanto 8 estados do Brasil não pagam salários, nós conseguimos pagar os salários. Eu fiz uma opção. Qual opção? Entre passar para o dia 10 ou atrasar o salário. Eu decidi, e entendo que é uma decisão correta, passamos ao dia 10 e não passamos do dia 10, até o dia 10. No mês passado, 3% dos servidores, a quem eu peço desculpas, receberam no meio-dia de outro dia em razão do problema de processamento dos valores e processamento da folha. Esse é um ponto. RGA nós pagamos todos. Me permita agora 2015, 2016, 17 e 18. 18 nós parcelamos o RGA, em acordo com o Fórum Sindical, dialogamos com o Fórum Sindical. Uma parcela agora já foi paga, outra em setembro. Eu desejo pagar o RGA, eu quero pagar o RGA. Só que existe uma decisão do Tribunal de Contas que me determina não pagar o RGA. Nós estamos peticionando ao Tribunal de Contas para ver que isso possa ser julgado, é uma decisão cautelar que eu tenho que respeitar. Mas eu quero pagar o RGA, estamos procurando meios legais para pagarmos o RGA dos servidores públicos. A respeito do 12º dos poderes. O 12º dos poderes foi nós, na emenda constitucional do teto, de 17 para trás, está resolvido, na emenda constitucional do teto. E nós estamos em dia... Resolvido, mas com dívidas ainda. Amigo, resolvido, sim, com dívidas se o Estado mas tiver... Mas tem conta para pagar. Não, Lúcio, mas houve um acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, em se tratando de excesso da arrecadação, aumenta-se e repassa o valor. Agora, cidadão que está me assistindo, eu quero expressar o respeito aos poderes que dialogaram conosco. Mas o Estado de Mato Grosso não é apenas o Poder Executivo, são todos os poderes e é mais importante você que precisa das políticas públicas de segurança, de saúde, de educação, de transporte, agricultura familiar.
Candidato, e em relação... Eu não tratei de um detalhe. Você falou salários, eu já resolvi. Falou de duodécimos e fornecedores. Da saúde, fornecedores da saúde. Nós apresentamos o Fundo Emergencial da Saúde, Fundo Emergencial de Estabilização Fiscal, 180 milhões a mais para a saúde, para que nós possamos resolver isso. Inclusive, ajuda com os filantrópicos, para os 5 filantrópicos. Anteontem eu fui no Santa Helena, fui muito bem recebido. Hoje fui na Santa Casa, fui muito bem recebido. O único governo que ajudou os filantrópicos, que fez com que a Santa Casa não fechasse as portas definitivamente, foi o nosso, e aqui eu quero dizer que o Emanuel Pinheiro, o município, também ajudou. Por isso a Santa Casa está aberta. Você sabe quantas Santas Casas foram fechadas no Brasil nos últimos 3 anos? 246. E aqui, graças à ajuda do Estado, os 5 filantrópicos ligados à Federação, Santa Casa, Santa Helena, Hospital do Câncer, Hospital Geral e Santa Casa de Rondonópolis, estão com as portas abertas. Candidato, continuando na saúde. Por favor. Na campanha desse ano, o senhor está repetindo algumas promessas que já tinham sido feitas lá em 2014. Por exemplo, revitalizar a saúde no interior, nos hospitais regionais. Certo. Como que o eleitor, na avaliação do senhor, recebe isso? Foi prometido lá, não foi feito, está sendo prometido de novo. Lúcio, muito obrigado por você assistir nossos programas. Isto mostra seu interesse pela nossa candidatura. Minha profissão. Né? Não, pela minha profissão eu tenho que acompanhar. Muito obrigado, Lúcio. De todos. Inclusive ir ao YouTube, ver o programa. Isso é muito bom, mostra que você é um cidadão consciente, né? Isso é muito interessante. Muito bom. Mato Grosso, amigos, há 30 anos não se constrói um hospital público. Eu não resolveria, não resolveria, em razão desta crise, nós não tivemos condições de construir 3 hospitais regionais no interior. Não tivemos condições. Isso é fato. Agora, o que nós estamos a dizer é que precisamos destes 3 hospitais no interior. Qual foi a nossa opção, Lúcio? Construir um hospital em Cuiabá, que é um hospital do estado todo. Sabe por quê? Porque aqui em Cuiabá estão os competentes, os especialistas médicos. Daí, 45% dos pacientes serão atendidos aqui. Mas seria melhor que eles fossem atendidos no interior. Agora, dos 53 hospitais municipais, são 53, o estado de Mato Grosso está ajudando 16, 17 destes hospitais. Quer um exemplo? Pronto-socorro de Várzea Grande só funciona porque o Estado está presente. Barra do Garças, o pronto-socorro, o hospital, que é municipal, nós passamos de 180 mil para 1 milhão por mês em Barra do Garças. Jaciara, nós aumentamos o repasse. Rondonópolis a Santa Casa. Você sabe quanto que a Santa Casa recebia em 2014? 28 milhões. Hoje, 48 milhões por ano. Hospital de Nortelândia, nós é que estamos ajudando. Hospital de Diamantino, nós estamos ajudando. Lucas de Rio Verde, é uma cidade rica, né? Lá tem 20 UTIs. O Estado banca 16 UTIs da Fundação São Lucas. Me permita só citar mais 2 hospitais. Confresa, nós é que repassamos os valores para o Hospital de Confresa funcionar. E mais um, Água Boa, eram 240 mil por mês, nós passamos para 680 mil por mês para atender aquela micro-região. Voltando para a política. Por gentileza. A coligação do PSDB teve muita confusão entre Selma Arruda e Nilson Leitão. Pois não. E, num determinado momento, a juíza aposentada Selma Arruda disse que se decepcionou com Pedro Táxi e que ia seguir numa linha independente, depois que foi divulgada lá a homologação da delação do empresário Alain Maluf. Lembro porque disso. ela fazia um discurso de que não subiria no palanque com aqueles que foram denunciados, com investigados. E Pedro Táxi fez muito esforço para ter Selma Arruda na coligação. Como que o senhor recebeu quando ela falou em decepção? Olha, você viu a delação? Ou você só viu a notícia? Todo mundo divulgou Não, que foi eu quero saber. homologada a delação. Não, viu ou não viu, Lúcio? Bom, aqui é o seguinte, vamos fazer o seguinte, aqui o entrevistado Sou é eu. Pedro Táxi. Tá bom, né? tá O bom. entrevistador é Lúcio Sorte. Tá certo. Obrigado, Lúcio. Ok? Tá, então vou responder. Ninguém viu a delação. Ora, sobre a Selma Arruda, eu quero desejar a ela sucesso na sua caminhada. O nosso candidato ao Senado é o Nilson Leitão. Agora, houve uma O discussão... senhor se decepcionou com ela também? Não me cabe fazer esse juízo. Quero que ela continue a sua campanha, porque pessoas precisam entrar na campanha eleitoral, sim, precisam ter coragem, não tem que ir. E eu recomendo isso às pessoas.
O senhor confia que estará no segundo turno? Sim, eu tenho certeza que estaremos no segundo turno. Sabe por quê? Porque o cidadão está começando a entender o que fizemos. Nós estamos conseguindo mostrar isso ao cidadão, graças aos nossos candidatos, aos militantes, os amigos, os companheiros que estão conosco nesta caminhada. Indo para o segundo turno, o senhor aceita apoio de quem não estiver no segundo turno? Eu não Por exemplo, do candidato que não estiver lá. Eu não serei, Lúcio, arrogante, prepotente, né, de dizer que já estou procurando apoio para o segundo turno. Primeiro, com toda humildade, eu quero dizer a vocês, estaremos no segundo turno e ganharemos estas eleições, apesar de alguns não gostarem disso. Candidato, o senhor tem aí 30 segundos aí para dirigir uma mensagem Ok. aos eleitores que vão votar no dia 7 Já de são outubro. 20 segundos agora. Quero pedir a sua reflexão, o seu voto, o seu apoio para que Mato Grosso possa seguir em frente. O meu nome é Pedro Táxi, o meu número é 45. Não fizemos tudo, mas fizemos muito e trouxemos Mato Grosso aqui com muita dificuldade. Eu quero merecer esta oportunidade de continuar a administrar Mato Grosso. Candidato, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Quero pedir o seu Meio-Dia. voto, viu, Lúcio? Vários já pediram. Tá, Estão que bom. pensando. Tá bom.